nosso panetone após frio, chocotone, vamos trabalhar alguma decoração com ele. Então a primeira dica que você tem que tomar cuidado, tem um panetone. Se você notar que ele saiu um pouquinho, alguma coisa, esse aqui não saiu nada, mas ela saiu aqui da forma, você precisa fazer uma correção, é simples. Você vai trabalhar com a faca nessa posição, sempre para cima, como se a gente estivesse descascando o panetone. Então esse aqui, ó, o que eu vou estar trabalhando? Eu vou tentar deixar ele mais retinho possível. Então essa é a primeira dica que a gente precisa ter quando eu quero uma decoração perfeita. Eu tenho um panetone aqui, onde eu não tenho o papel. Já tirei a forma e vou estar utilizando aqui. Esse panetone não está trufado. Por enquanto eu quero te mostrar um acabamento nele todo. Mas você poderia fazer ele trufado também. Então aqui eu tenho um panetone todo limpo, sem o papel, já está certinho. Então, uma decoração que você pode estar fazendo. Vou estar utilizando aqui um Lacrema Flocos. O que é um Lacrema Flocos? É uma ganache que Feshpan tem e ela tem uma textura tanto para espatular, quanto se eu quiser derreter, eu consigo fazer ele derretido, escorrido. Mas eu quero trabalhar ele primeiro espatulado. Para cobrir um panetone desse todinho, é aproximadamente 200 a 300 gramas de Lacrema. Então, observe que eu estou fazendo aqui, ó. Estou descendo a parte do Lacrema todinho no nosso panetone, do jeito que ele vem na textura do balde. Vou fazer a lateral do panetone. Então eu quero ele um acabamento bem perfeito. Panetone espatulado. Então eu vou pegar uma espátula menorzinha e vou fazer um movimento circular até a parte de baixo, ó. Então, pessoal, aqui estou utilizando o ovo maltine rocks, que você pode utilizar para finalizar a parte de cima do seu panetone. Vou colocar 2 cerejinhas. E aqui eu tenho um panetone lindo, maravilhoso, com essas cerejas que vai valorizar ainda mais o seu panetone. Na sequência, vamos trabalhar um panetone com recheio. Olha a dica que eu vou dar para você. Então aqui eu tenho um chocotone, trabalhar ele recheado. Tem vários tipos de fazer o recheio. Tem pessoas que preferem fazer 4 furos, tem pessoas que preferem tirar aqui o miolo, o centro, para aplicar o recheio. Então para tirar o miolo e aplicar o recheio, a gente precisa trabalhar com a faca nessa posição. E aí eu consigo tirar a tampa. E eu tenho um miolo de um panetone bem bacana, olha aqui, ó. Panetone com miolo bem bonito. Eu posso trabalhar minha trufa, meu brigadeiro? Pode. Você precisa ter muita atenção com a validade desse produto. Então, a partir do momento que você faz um recheio cozido, um recheio seu, o shelf tem a tendência a reduzir. Se for um panetone com uma validade de 3 dias, 2 dias ou até 4 dias, bacana, você pode fazer essa trufa. Vai entregar ao seu cliente tranquilo. Agora, se você precisar de uma exposição maior de uns 10 dias, aí você já corre um sério risco, porque você não sabe para onde que esse panetone está indo. Então, o cliente pode te devolver um panetone trufado lá com uma trufa pronta, uma trufa que você fez, e ela está azeda, mofou, e aí vai vir aquela surpresa depois que é chatear. Que eu te indico você trabalhar também com recheio pronto. Aqui eu tenho um recheio de brigadeiro, uma trufa de chocolate da Feshpan, que é um recheio muito sabor, muito bom. Ela vem nessa bisnaga, que é de fácil aplicação. Num panetone desse, é aproximadamente 150 gramas de recheio. Então eu vou entrar com recheio direto aqui dentro do nosso panetone. Então eu não preciso chegar com ele até em cima. Esse tanto aqui de recheio, eu já vou conseguir um panetone bem recheado. Na sequência, eu vou vir aqui e colocar a cavidade dele aqui e fechar. Pô, Alexandre, ficou esse furo aqui, não ficou legal. Qual a dica que eu vou te dar para você ajudar justamente nesse acabamento aqui, nesse buraco que fez? É muito melhor fazer esse buraco que fazer os furos, tá? Porque na hora que você tem uma precisão melhor, é passar uma ganache na textura do balde, branca ou preta, bem leve, para tampar aqui. Você leva ele para o freezer, deixa uns 5, 6 minutos congelando, e na volta você vem com uma cobertura fracionada já derretida, e você vai mergulhar esse panetone nessa cobertura. Então a gente vai ter um acabamento melhor aqui. Então vamos fazer isso aqui agora. Então aqui eu tenho uma ganache branca da Mauri,
Vou passar bem pouco, é só para me tampar justamente ali onde que eu fiz aquele corte. Tá vendo que eu não tô preocupado em dar acabamento aqui. Eu tô deixando ela bem patulada em cima do panetone, porque eu quero que ela crie uma camada com a temperatura mais baixa. Na hora que eu chegar com o chocolate bem quente aqui, ela vai cristalizar e vai evitar de ter aquele panetone muito borrado aqui. Então aqui, ó, dei uma camada fininha com a ganache branca. E eu vou levar ela para o freezer por aproximadamente uns 5 minutinhos. Deixei minha ganache ali 5 minutos na geladeira para ela firmar. Então ela é só uma massinha bem leve. Minha cobertura fracionada 3 vezes de 30 segundos, a branca. E eu vou mergulhar aqui o panetone, ó. Então, nesse momento, observe que eu não tenho ele escorrendo. Por que ele não escorre? Porque a minha ganache aqui ela está congelada. Na hora que eu jogo o chocolate e a cobertura fracionada, ela já cristaliza ela imediato. Então eu tenho um panetone bem redondinho, ó. Não tem aquele tudo borrocado. Aí aqui eu tenho nozes, damasco, amêndoas e deixei um physalis para decorar. Então ainda vou aproveitar que ele está úmido. Então aqui, ó, vou jogar um pouquinho das nozes, um pouquinho do damasco. E a gente pode finalizar com um pouquinho do physalis aqui ao centro. Uma outra opção é eu trabalhar as raspas como decoração. Então aqui eu tenho um pouco de cobertura fracionada na bancada. Então eu vou fazer esse movimento na pedra, ó. Então eu vou aguardar ela cristalizar um pouco, vou acertar e eu vou fazer algumas raspas, mas esse modelo de raspa, elas precisam ser irregulares, a gente não quer aquela coisa muito certinha. E eu vou colar todos no nosso panetone. Então eu posso trabalhar da mesma forma, eu posso trufar, posso passar uma camada de ganache e colocar direto. Como as raspas vai ajudar no formato do panetone, então nesse modelo eu nem preciso passar o ganache para ter um formato bem lisinho em cima. Eu vou só aplicar uma ganache fininha aqui e já vou vinculando as raspas. Quando o meu chocolate, minha cobertura fracionada começar a cristalizar, eu vou puxar canudos, mas eu não preciso ficar preocupado se ele vai ficar muito irregular ou não, ó. Ó, tirando eles aqui, pode ser no branco ou no preto. Posso tirar ele de lado. Só aguardar mais um pouquinho esse final aqui cristalizar. Eu vou vir com panetone na cobertura branca, pode ser na preta ou na branca. Esse daqui eu quero que ele use apenas para colar, então ele vai só colar as nossas raspas, ó. Eu vou tirando as raspas e eu vou colocando ela aqui. Uma raspas mais rústica, ela sempre eu coloco ela invertida e aí eu colei ela. Então aqui, ó, pouquinho do cacau para dar um contraste nesse branco aí, ó. Então aqui eu tenho um cacau e as duas cereja bem no centro do panetone. Então aqui a gente tem mais uma opção com raspa.